Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos aqui no nosso nono episódio do podcast e videocast também, vai depender, com uma convidada muito especial. Ela que é minha amiga, também psicóloga, a nossa querida amiga Rina Márcia. Rina, por favor, se apresente a todos os nossos ouvintes. Sim, boa tarde, Aleph. Né? Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo e no momento em que estiver ouvindo. Como a Aleph falou, meu nome é Rina Márcia, sou psicóloga, né? CRP 11 17184. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu trabalho e também sobre alguns temas relevantes dentro da nossa sociedade, que vai ser um prazer bater esse papo com vocês, trazer um pouquinho da minha fala e do meu olhar sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. Rina, eu vou ser bem sincero com você. Normalmente, quando eu proponho algum tema, ou então alguém chega para mim propondo, porque eu sempre deixo bem claro aqui para todo mundo que eu gosto muito de Uhum. conversar sobre muitas coisas da sociedade, da ciência, da psicologia em si, e eu sempre deixo em aberto para quem quiser chamar. Esse tema, eu vou logo falar, o tema a gente vai falar mais sobre a questão do preconceito, do racismo, racismo estrutural e discriminação. E automaticamente eu me remeti a você. Eu falo assim, rapaz, eu não posso gravar esse episódio sem a Rina, então vou ter que conversar com ela. E Rina, eu fiquei muito feliz que você veio pra cá pra gente bater esse papo. E eu até, normalmente eu me preparo pros episódios, eu procuro estudar um pouco, mas esse em específico eu não estudei nada, porque eu quero ser totalmente surpreendido por ti. E também eu quero ver uma discussão boa que a gente pode ter em cima de eu não ter uma construção tão científica, ter uma construção mais leiga, e isso vai me ajudar muito. Então vamos fazer Uhum. esse episódio mais diferente, um episódio mais monólogo seu do que meu, tá certo? Então, para mim começar pra minha Tá certo. pergunta, que eu vou ter que começar por isso, que a gente botou três temas aqui basicamente. Então a gente tem que discriminar cada um. Olha aí falando de discriminação. A gente tem que falar de preconceito, racismo e discriminação. Como é que a gente pode separar cada um Sim, deles? O que é que caracteriza eles? certo. Ótimo. Então vamos começar falando. Desde já eu adianto assim que você falou que você ficou aberto a escutar o que eu trouxe para falar, né? As minhas vivências e as coisas que eu pesquiso e leio e estudo. Que o racismo, né, racismo, preconceito, discriminação racial são temas que estão sendo tratados dentro da nossa sociedade, mas que ainda existe muito uma questão do não entendimento desses assuntos e principalmente de não existir práticas que façam com que esses assuntos sejam tratados não somente por pessoas negras, né, como eu. E a partir disso, a gente vê uma discussão voltada novamente mais para as pessoas negras, mais para os estudiosos negros. Mas aqui é um ótimo espaço para a gente ampliar essa escuta e para ampliar esse debate. Bom, então vamos começar falando sobre preconceito. Né? O que seria preconceito? Como se dá o preconceito dentro da nossa sociedade? O preconceito, para dizer de uma forma mais bem explicada, ele é uma opinião que a gente tem preconcebida sobre um grupo de pessoas ou sobre um determinado indivíduo. E essa opinião também pode vir em forma de sentimento formado, né? Um sentimento formado sobre o indivíduo ou sobre um grupo de indivíduos. Mesmo que essa opinião preconcebida não tenha nenhum fato relevante comprovado para que eu a tenha, né? Para que eu a expresse, para que eu tenha esse preconceito, essa opinião preconcebida. E normalmente, quando o preconceito é colocado, ele é colocado sobre algo que naquele sujeito me incomoda, sobre o modo daquele sujeito ser no mundo, que eu posso achar incomum ou que eu posso achar indesejável para mim. E aí eu ponho a minha opinião preconcebida sobre a maneira daquele sujeito de existir no mundo. E aí a gente pode falar de vários tipos de preconceitos existentes na nossa sociedade, como, por exemplo, preconceito por etnia, por raça, por orientação sexual, por gênero, nacionalidade, por religião. E de uma maneira mais prática, vamos falar de como é esse preconceito relacionado ao que eu falei aqui. Um exemplo disso é o machismo. Né? O que, que o machismo entende? De que os homens são mais capazes do que as mulheres. Né? Isso é uma opinião preconcebida. Por quê?
Porque não existe nenhum fato que comprove isso, de que nós mulheres sejamos incapazes de fazer as coisas que os homens fazem. Em relação também à homofobia, né? Que é o preconceito voltado para as pessoas LGBTQIA+, a transfobia, que é o preconceito voltado para as pessoas trans, a xenofobia, que é o preconceito voltado à nacionalidade, à naturalidade daquela pessoa. Então, aí nós vemos várias práticas de preconceito dentro da nossa sociedade. E aí eu volto a dizer que o preconceito é uma ideia pré-estabelecida. A própria palavra já diz, preconceito, né? É uma opinião que eu tenho. Aliás, desculpa, vou me corrigir, opinião não, tá, gente? Porque a opinião é eu gostar de alguma coisa, é eu pensar diferente do Aleph. O preconceito é uma coisa muito mais pesada. É sobre eu me incomodar e eu atrapalhar a maneira daquela pessoa existir no mundo. Então, Então, isso tudo como eu se volto cabe a só no dizer, próprio preconceito, né, Rina? sim, isso tudo cabe só no que é o preconceito. Certo. Porque, assim, esses termos se misturam muito, né, Alex? Como Uhum. você mesmo falou. Então, o que a gente pode, para diferenciar e para ficar de uma forma mais exata, justamente porque hoje as pessoas estão confundindo preconceito com opinião. Por isso que eu me corrigi aqui. Porque são duas coisas bem diferentes, tá? O preconceito, ele é capaz de ferir, né, de machucar e de levar a outras práticas, que daqui a pouco eu chego lá, de levar a outras práticas. A minha opinião, não. Que eu acho não é para ferir ninguém, não é machucar ninguém. E aí agora eu posso entrar um pouco na discriminação. O que seria a discriminação? A discriminação é simplesmente colocar o meu preconceito em prática, certo? É eu levar o meu preconceito em formas de comportamento, em ações. E aí a discriminação, ela também vai pegar nesses mesmos grupos e até se ampliar um pouco mais. Por exemplo, a discriminação pode acontecer por idade, orientação sexual, religião, identidade de gênero, altura, peso. E aí, como é que a gente fala da discriminação na prática? Eu gosto muito de dar os exemplos. Vamos colocar um exemplo de discriminação na prática em relação à idade. A gente vai falar sobre etarismo, né, que é uma forma de discriminação. O que seria o etarismo? Vamos supor que eu tenho aqui uma mulher de 50 anos, que ainda está na sua jovialidade, está na sua existência plena, porém, boa parte da sociedade considera que uma mulher de 50 anos ela não tem mais certas aptidões. Por Uhum. exemplo, exercer um cargo de poder numa empresa, poder utilizar a sua beleza para usar a roupa que ela quiser usar, para fazer as coisas que ela quiser fazer, viver a sua vida, ter um relacionamento, muitas vezes até com um homem mais novo. E aí, como eu discriminaria essa mulher? Né? Como eu poderia fazer um ato discriminatório com ela? Quando eu olhasse para ela e dissesse: olha, você não pode ocupar esse cargo porque na idade que você tem, você não está mais apta para ser chefe, né? Você não está mais apta para fazer o que a gente faz aqui. Ou, por exemplo, se essa mulher está namorando com um homem mais jovem, um homem mais jovem, eu chego indagando ela sobre aquilo ali, é seu filho, seu neto, seu sobrinho. Então, isso é uma forma de discriminar, é uma forma de eu exercer o meu preconceito na prática. É disso que se trata a discriminação. É o preconceito em forma prática. É quando eu julgo alguém, por exemplo, pela cor da pele daquela pessoa. Quando uma pessoa está em um determinado lugar e eu julgo ela achando que ela não tem poder econômico para estar naquele determinado lugar. Ali eu estou discriminando aquela pessoa pelo status social dela, Tem, né? Rina, tu me lembrou exatamente agora que foi uma mãe de um paciente meu, que ela tava me contando que tava querendo dar entrada no órgão do governo sobre
Eu acredito que era pra aposentadoria da mãe dela, coisa assim. E ela já tem os seus bons quase 50 anos, certo? Mas ela gosta de se comportar Uhum. de uma forma jovial. Ela pinta o cabelo, ela é bem vaidosa, então ela vai muito pra academia, então ela tem um corpo muito bem pra idade dela. Então ela é bem juvenil fisicamente, entendeu? E quando ela chegou no Uhum. para fazer esse pedido, a o órgão que estava em específico, eu não sei dizer qual, simplesmente olhou pra ela e falou assim: "Você não tá se achando muito jovem não, pra idade que você tem?" Foi e ela ficou assim: "Por quê?" Tipo, era algo tão natural dela, ela se tinha tão bem com os comportamentos dela, e aquilo impactou ela diretamente. E eu não digo só Sim, não esse exemplo aqui pra gente trazer a discriminação. Recentemente também, parece que quando a gente pega um tema, tudo chama a nossa atenção que tá nesse tema. E sim, sim. recentemente também eu escutei uma história, foi basicamente de um rapaz que ele tava indo comprar um carro. E ele chegou com uma roupa um pouco largada, sem nenhuma pretensão. Ele tava de passagem, acabou vendo o carro que ele tava procurando e entrou na concessionária. E quando ele entrou, ele falou assim: Aleph, ninguém me deu atenção ali pelo meu vestimento, ninguém me deu atenção ali porque eu não tava. Eu não fui realmente pra comprar, acabei vendo, mas eu tinha um dinheiro. Eu cheguei assim, moço, eu vim levar esse carro. O cara simplesmente me deu as costas, não me viu, não falou comigo, ele não era, achou que eu era capaz. Ele, rapaz, eu fiquei com tanta raiva naquele momento que eu saí, fui no banco que tava do lado, mandei sacar o dinheiro, levei na mão, cheguei lá, pronto, vocês vão me atender agora? Tá aqui. Aí foi que o pessoal começou, opa, realmente ele pode comprar. Aí foi lá, deram atenção pra ele, levaram água. Ele, cara, eu fiquei tão triste que minha vontade não era nem mais comprar o carro. Aí eu falei assim, como é que pode? As pessoas não realmente fazem esse pré-conceito na ação do dia a dia, né? Você não, às vezes não tem nem noção do que tá acontecendo. Você às vezes acha até ser normal por conta que a gente vive hoje aqui no Brasil. Isso, exatamente. E essa discriminação, ela acontece de forma ainda mais pesada quando é com uma pessoa negra, por exemplo, né? Porque aí eu estou exercendo o meu preconceito na forma prática, julgando aquela pessoa pela cor da pele que ela tem. E aí a gente vai entrar, a gente pega a discriminação, como eu falei, o preconceito na prática, quando chega, por exemplo, no caso do machismo, da homofobia e na questão de raça, como é que chega? No racismo, que é essa prática discriminatória. Quando eu entro, vou dar um exemplo bem real até. Acho que você chegou a assistir o que aconteceu, passou nos jornais da delegada aqui do Ceará, que Sim. ela entrou numa dessa loja famosíssima que tem, e que ela foi até lá para comprar algo, e quando ela chegou, ela foi barrada, né? Ela foi julgada pela cor da pele dela, ela foi julgada pela aparência dela, por ela ser uma mulher negra. Quando ela entrou, ela ficou o tempo todo sendo seguida. Então, aquilo foi um ato discriminatório, foi discriminação e foi uma prática racista. Foi um ato racista. Porque ali no pré-julgamento daquelas pessoas, uma pessoa negra não tem poder aquisitivo para comprar numa loja como aquela, Uhum. né? Não tem a estabilidade econômica ou não pode estar num local de poder para estar ali, para estar dentro daqueles lugares, daquele lugar ou de lugares parecidos. Então, como a gente pode ver que a discriminação e o preconceito, elas acontecem de N formas dentro do nosso país, certo? Mas existem os grupos que isso acontece de uma forma muito mais pesada. E qual é esse grupo? Né? São as minorias. E para falar de uma forma mais exata, a população negra em geral no nosso país é a que mais sofre preconceito, discriminação. E aí a gente entra na questão do racismo, de entender o que é racismo. O racismo, para colocar, eu gosto de colocar numa prática de uma maneira mais sucinta, para quem está ouvindo possa entender, para que as pessoas possam entender, para a gente não ter que aprofundar tantos conceitos. Mas o racismo é simplesmente a crença de que existe uma raça superior à outra, de que existe uma raça melhor do que a outra. E basicamente no nosso país é a raça branca sobre a raça negra, de achar que os brancos são superiores aos negros em todos os sentidos, o que não é verdade, né? O que não é nem um pouco verdade. E aí isso vem do lugar da construção social do nosso país, de como se deu a construção social do nosso país. E qual foi essa construção?
Aí a gente tem que voltar na história, mas na história contada da maneira certa, não na história que é contada nos nossos livros desde que a gente entrou na escola, né? Sobre a escravidão, de toda essa herança que ficou dos tempos da escravidão, de sempre a nossa sociedade, a partir do que aconteceu, entender que as pessoas negras são inferiores às pessoas brancas. E isso perdurar até hoje, chegando nos dias de hoje, mesmo com todo o aparato de informação que a gente tem, o racismo continua existindo, continua se renovando e chegando nas práticas discriminatórias, no preconceito, e com isso só vai gerando mais e mais ações, tanto de coisas mais pequenas, como essas coisas que acontecem no dia a dia, de falas colocadas, mas também em questões muito dolorosas, que é no adoecimento psíquico, no adoecimento mental e principalmente no genocídio dessa população, da morte dessas pessoas, porque aí entram várias engrenagens que o racismo tem. Mas para que a gente possa entender o conceito de racismo, é dizer que é a crença de entender que uma raça é superior à outra. E no nosso país isso acontece de uma forma muito mais declarada em atos para as pessoas negras, né? De se entender que os brancos são superiores aos negros. Assim, Rina, tem vários casos na história que a gente pode citar aqui. Teve o caso dos Estados Unidos lá da época da Ku Klux Klan, teve o caso na época da Segunda Guerra Mundial com Hitler, que querendo ou não, teve essa questão em alta, certo? E infelizmente isso meio que Uhum. vai se modificando, mas não vai acabando. Mas já que a gente está falando no Brasil em específico, a gente sabe que o Brasil é uma mistura do arroz com feijão do mundo. Basicamente, a gente se encontra de um Uhum. pouco de tudo aqui. E o que me acha muito engraçado, porque a gente tem toda essa mesclagem dos povos, a gente tem todas essas mesclagens, e mesmo assim, hoje em dia, a gente ainda tem muito forte essas questões. Eu sei que a gente tem a questão da época da escravidão aqui no Brasil, teve uma desconstrução daquela época pra cá, mas isso ainda fica muito forte. E é algo que até eu quero perguntar pra ti, Rina. Porque isso com o tempo não tá perdendo força, mas a gente ainda vê com bem frequência esse tipo de ação, Uhum. esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento construído. Sim. Mas aí você colocou uma boa fala e é justamente em cima dela que eu vou colocar a minha. Essa boa mistura de arroz com feijão, que você falou, né? Essa miscigenação, toda essa questão de miscigenação, de vários povos caminhando juntos e vivendo juntos, é aí onde existe o erro. E aí eu vou dizer por quê. Existe aqui no Brasil algo chamado o mito da democracia racial, certo? Uhum. Quem quiser saber um pouco mais, é só procurar lá, dar um Google e perguntar para o Google o que é o mito da democracia racial, que foi cunhado por um autor há muitos anos atrás. Mas o que é que diz o mito da democracia racial? Que não existe racismo no Brasil justamente porque nós nos relacionamos, porque nós estamos caminhando juntos, estamos ali dentro do mesmo meio social, das relações, entende? Porque nós nos relacionamos em relações interpessoais, porque nós nos casamos, porque nós temos filhos, né? Porque a gente está nessa mistura do povo negro, do povo branco e do povo indígena. Mas é aí onde mora o erro. Por quê? Porque quando a gente diz isso, a gente deixa de reconhecer todo o histórico escravocrata que esse país tem. E isso tudo ainda acontece hoje, porque a nossa sociedade não se reconhece racista. Então Você é deve meio que uma conhecer, inibição, que, tipo assim, por eu acreditar que a gente vive na igualdade, logo eu não tenho por que se dar conta sobre essas questões de racismo. Então, é basicamente eu tendo que usar isso como um escudo, é isso mesmo? é como se a sociedade não quisesse admitir que é racista, Uhum. certo? Não é uma forma de escudo, é uma forma de não se implicar. Ah, eu não tenho nada a ver com isso, certo? Não interessa como esse país foi construído, mas eu não tenho nada a ver. E por que essas práticas continuam acontecendo? Justamente porque essa questão de não ver o racismo como racismo impede que práticas
sejam feitas, impede que coisas sejam feitas para que isso seja coibido. O que coíbe mais o racismo no nosso país? É a lei, né? É a lei que diz que, não, que se você for racista com uma pessoa, você vai ser preso, né? O que não acontece na prática, mas é o que a lei diz. E a partir disso, a gente tem outras N questões que perpetuam o racismo no nosso país que não são cuidadas, que não são vistas, que não são olhadas, porque existe essa questão. Aqui não tem racismo, aqui convive todo mundo muito bem, a gente se relaciona, a gente festeja junto, todo mundo junto e misturado, é miscigenado. Ah, eu não sou racista, tenho até um amigo negro, Eu ia falar exatamente certo? essa frase. Então, são nessas práticas. Quando eu nego a minha realidade, isso a gente pode levar para o campo da psicologia, para a nossa prática. O que acontece com um paciente nosso quando ele entra em estado de negação sobre o que ele tem? Ele Sofrimento. não consegue sair do lugar, ele sofre, ele não consegue identificar e não consegue se ajudar. Então, o que acontece com uma sociedade que nega o tempo todo que é racista, né? Que existem práticas racistas? É claro que isso vai perdurar, porque eu não vou buscar uma maneira de tratar essa ferida. Eu não vou reconhecer que essa ferida existe, que ela está Faz aberta muito e que ela sentido. Faz está muito sentido. destruindo, Faz muito sentido. Nunca tinha certo? parado pra pensar nisso. Então, pois é. Eu acredito que, como você, Alex, boa parte da sociedade não pare para pensar nisso, certo? Existem pessoas que são racistas conscientemente e existem pessoas que são racistas inconscientemente, que muitas vezes até não sabem que estão fazendo práticas racistas ou que estão sendo racistas. E aí a gente entra muito como eu falei, o racismo ele tem várias engrenagens. E aí a gente, nas nossas conversas anteriores, a gente falou sobre o racismo estrutural. E o racismo estrutural é justamente isso. São os costumes, são as falas, são as questões embutidas dentro da nossa sociedade que a cada dia mais fazem com que isso se fortaleça e não seja destruído. E, para além disso, o racismo estrutural, ele não pode ser falado assim de uma maneira sucinta ou somente numa conversa como a gente está tendo hoje aqui, é um assunto muito grande. Mas dentro do que eu posso dizer aqui é que o racismo estrutural ele chega no âmbito político, econômico e subjetivo, Não, certo? Dentro eu da falei. vida de uma pessoa negra. Eu falei da questão do racismo estrutural quando a gente foi formar a pauta, porque me chamou muita atenção um vídeo que eu vi no Twitter, que a descrição do vídeo era o seguinte: se alguém te perguntar o que é racismo, se alguém te perguntar o que é racismo estrutural, mostra esse vídeo. E o vídeo era um grupo de adolescentes, uns 4, 5 adolescentes, entre 14 e 16 anos, conversando, certo? E isso era nos Estados Unidos. Um adolescente branco, um adolescente negro, o adolescente branco começou a empurrar um negro e começaram a brigar os dois no shopping. Quando brigou, chegou os policiais, correram, separaram a briga, botaram o adolescente branco pra sentar num banco que tinha lá próximo e o negro prenderam de cara, sem perguntar nada. Aí, quando terminou o vídeo, o policial mandou parar, né? Aí eu vi nos comentários o que tava acontecendo, o pessoal perguntando, falando sobre o vídeo. Aí eu assim, nossa, como é engraçado, o policial nem perguntou o que estava acontecendo. Aí o outro, claro que ele não ia perguntar, como é que ele ia perguntar se eu tava no trabalho, é mais fácil ele ir no que ele tava vendo. Aí eu, como assim? Ele não viu nada, ele tinha uma briga, não tinha como ele dizer que tava certo ou errado ali. E eu fiquei muito chocado no sentido de as pessoas procurarem uma defesa racional para algo que dá para notar que tem uma estrutura básica ali, certo? Até então, eu quero voltar um Sim. pouquinho a fita ali, a gente falou com muita coisa, mas eu quero falar bem mais sobre os outros temas, mas voltar um pouco do preconceito. Por quê? Eu lembro que o primeiro contato dentro da academia, do estudo da ciência sobre o preconceito que eu tive, foi na nossa aula sobre o Immanuel Kant. Que o Kant estava fazendo um processo dentro da filosofia de você reestruturar o pensamento, no qual ele usava o seguinte termo: nós temos que ter uma negação do preconceito em que você não pode preconceber nada. Às vezes a pessoa vê uma cadeira e já olha, aquilo é uma cadeira. Mas eu não quero que você tenha esse pensamento, eu quero que você pense, poxa, o que é uma cadeira? Cadeira tem 4 pernas, tem parte para você fazer
como o banco para você poder sentar, tem uma parte para as costas para você poder se acoplar. Então, assim, ele pede para você racionalizar sobre aquele tema e criar um conceito novo sobre aquilo e não ter um preconceito. Eu achei muito interessante isso Sim, na época que eu estava estudando, porque se você parar para pensar, Rina, a gente tem diversos saberes, por assim dizer, que foi implantado socialmente e foi implantado familiarmente. E querendo ou não, a gente falou de preconceito sim, estrutural, a gente falou de racismo estrutural, tem muita coisa que a gente herda dos nossos pais, tem muita coisa que a gente herda da nossa cultura que traz diretamente uma conversa e traz diretamente até uma fala que você não percebe. Porque para você aquilo é tão certo, aquilo é tão verdadeiro porque você aprendeu dentro de uma estrutura de família que você não para pra pensar que aquilo ali pode ser algo dentro do preconceito, dentro de um racismo e dentro de uma discriminação. É mais ou menos essa a ideia? sim, sim, com certeza. Como é que eu vou criar, como é que eu não vou partir de uma criação preconceituosa, né, racista para os meus filhos, se eu tenho esse pensamento, né? Então, é praticamente impossível, se eu sou uma pessoa racista, eu ter um filho que não seja, E assim, e às vezes que a isso gente não não para nem seja pra. perpetuado. A gente não para nem pra pensar às vezes, mas. Por exemplo, vamos pegar assim, minha mãe me ensinou uma coisa, mas ela aprendeu da mãe dela, que aprendeu da mãe dela, que aprendeu da mãe dela. Isso vem o quê? Exatamente, Época da exatamente, escravidão, época do, sei lá, 1.000, 2.000 anos exatamente. atrás, então eles já tinham uma ideia, vamos dizer assim, não com conhecimento, com ciência, com realmente conhecimento social também, simplesmente reproduzir uma coisa que aprendiam. E vamos combinar que antigamente não tinha muito Exatamente. conhecimento, né? Sim, exatamente. Antigamente, a gente não pode perdoar o que passou ou ver com bons olhos o que passou. Só que a diferença do que tinha de séculos atrás para atualmente é que hoje a gente tem a informação. Uhum, E as pessoas não querem essas informações. O que as pessoas querem? É que uma pessoa negra venha dizer o que é racismo, o que não é racismo, explicar isso. E eu não estou falando da conversa que a gente está tendo aqui, porque aqui nós estamos falando como psicólogos. E a função que nós temos é trazer educação em relação a vários pontos para a sociedade, principalmente no que se refere a racismo, discriminação, preconceito, dentre outros. Mas o que eu quero dizer é no sentido de que as pessoas não estão se implicando nisso, sabe, Alex? uhum, Fica tudo na mão de quem sofre, vamos dizer assim. Eu sofro racismo, eu tenho que ensinar a sociedade sobre o que é isso, eu tenho que recolher os caquinhos da minha saúde mental, porque quem causa racismo, quem reproduz o racismo, não está interessado em saber os porquês, o que acontece, certo? E não está abrindo os olhos e nem quer abrir para essa realidade. E quando eu falo disso, eu não estou me implicando as pessoas brancas como um único ser. Eu estou falando sobre a estrutura social, né? O que a nossa sociedade repassa. O que a nossa sociedade repassa? Que as nossas instituições, que os nossos políticos, que o nosso meio social não está interessado em destruir o racismo, porque isso é muito difícil, muito menos trabalhar práticas para melhorar a vida da população negra, até também de outras minorias, de outros grupos, né, de outras minorias, também da população indígena, que também sofre racismo. E aí o que a gente vê é essa perpetuação desses costumes. Esse vídeo que você relatou, eu também assisti, viu ele? e é algo que acontece ali foi nos Estados Unidos. Se trata também de racismo estrutural, mas aqui no nosso país eu posso ir muito mais a fundo sobre um verdadeiro exemplo de racismo estrutural também, que é a morte do Moses, aquele rapaz imigrante que morava aqui no Brasil, que foi morto naquele quiosque por alguns homens, e a maneira que ele morreu foi a maneira mais degradante possível, enquanto tinham pessoas lá ao redor que estavam vendo o que estava acontecendo e ninguém interviu. Por que, que ninguém interviu? Porque provavelmente no imaginário daquelas pessoas se tratava somente de mais um corpo negro no chão. Se tratava de alguém que estava fazendo algo errado e que estava recebendo castigo por aquilo. Então, isso acontece todos os dias no nosso país. A cada 17 minutos morre um jovem negro no nosso país. E isso não sou eu que estou falando, são as estatísticas. Então, isso que é o nosso racismo estrutural. É essa população não ter a oportunidade de ter algo diferente chegando até ela.
de ter acesso à saúde, de ter acesso à educação, de ter acesso a cargos melhores dentro dos trabalhos, de ser vista como alguém que merece respeito e que merece ter a sua humanidade reconhecida. Então, o racismo estrutural, como eu falei para você, ele age no âmbito individual, político e econômico. As pessoas, a gente pode voltar um pouquinho lá atrás, quando a escravidão acabou aqui no Brasil, em 1888, que as pessoas negras, elas ficaram totalmente sem amparo. Uhum. Elas foram simplesmente jogadas ao léu. Não existiram leis, não existiram práticas para aquelas pessoas, para que elas pudessem ter um emprego, para que elas pudessem ter moradia. E isso nós vemos até hoje. Muitos historiadores, muitos pensadores negros, muitos filósofos negros dizem que a escravidão aqui no Brasil nunca acabou, porque a nossa forma de existir sempre foi vista como algo banal. Porque as pessoas negras aqui no Brasil, elas não têm direito sequer ao acesso básico às coisas, né? A saúde, a moradia, a educação. Por que, que as pessoas negras são a maioria presas? Porque as pessoas negras, todas elas são mau caráter, são de má índole? Não, não é por isso. É porque a sociedade que a gente vive coloca como praticamente zero oportunidades para essas pessoas terem direito a ter uma realidade diferente. Direito a um acesso a uma boa educação, a uma saúde de qualidade, ao estudo, ao lazer, à cultura. Então, o racismo estrutural se perpetua nisso, nessas ações, né? Políticas econômicas, sociais e individuais. Porque, veja bem, dos maiores resquícios na saúde mental do racismo é o transtorno do estresse pós-traumático e a depressão. Também com os altos níveis de suicídio elevados, muito mais do que em jovens brancos da mesma idade de jovens negros. Por quê? Porque você imagina você se olhar todos os dias dentro de uma perspectiva em que a sua imagem é associada a algo ruim, em que você está com uma mochila, você não pode usar uma roupa da moda igual todos os garotos da sua idade brancos que normalmente usariam, porque você pode ser um assaltante, porque você pode ser um criminoso, ou você não pode correr na rua porque você está atrasado, porque você está correndo atrás de alguém, ou porque você fez algo errado. É o seu corpo sempre ser um alvo. É a sua existência sempre ser alvo de alguma coisa. E aí isso chega em cheio na saúde mental dessas pessoas. Como é que eu vou gostar de mim? Como é que eu vou ter uma boa autoestima? Se a sociedade diz que a minha beleza não é uma beleza admirável, Rina, eu né? até então, eu acho que o último tema do podcast foi sobre, eu não, tu acabou de falar a palavra, tá me fugindo aqui do pensamento, é sobre, não é autoaceitação, é sobre, oh, não, tu falou, você se sentir bem com Autoestima. você. Isso, exatamente. Ah, a palavra fugiu. Autoestima. Eu tava fazendo uma pesquisa sobre autoestima e eu tinha visto uma pesquisa feita em colégios públicos na década de 90 no Brasil. E a quantidade de meninas negras que sofriam problemas por conta de não gostarem do seu corpo, do seu cabelo, da sua aparência, eram muito alta, porque querendo ou não, antes tinha um bombardeio maior sem consequência. A gente não tá do parâmetro que é pra gente estar, mas a gente tem mais conhecimento. Então, Uhum. antigamente, na década de 90, na década de 80, nos colégios, tinha esse bombardeamento racial e acabou que eles verificavam que as meninas tinham muito problemas de autoestima naquela época e acompanharam duas meninas em específico no estudo no qual elas relatavam semanalmente sobre elas. Eles viam que tinha uma diminuição potencial e crescente semanalmente de o quanto elas não se gostavam só pelo fato das interações no colégio, por conta dos alunos dizendo que não tá com cabelo bonito, você não tá arrumada, você não tá bonita. Então aquilo perpassava para ela tanto que ela queria fazer consequências drásticas com o corpo dela. Então, às vezes eu não digo nem só desse estudo em específico. Quem tiver a oportunidade, eu não sei o nome do documentário,
mas é um documentário de um travesti que ele conta a história dele, como foi. Ele saiu de uma cidade e foi morar na Bahia. Ele conta os casos que ele foi abusado, os casos que ele foi espancado na rua, como ele não tinha dinheiro, ele não conseguia emprego. Conta toda a história dele, como ele sobreviveu. Acho que a palavra certa é essa, ele sobreviveu a tudo isso. E você às vezes não tem o mínimo da percepção de o quanto teve todo um carreado negativo de outras pessoas, carreado negativo psicologicamente da pessoa ter que lidar com aquilo. Sim, Você tem uma certeza muito grande dentro de você e você vê em negação todos os dias por terceiros e você não conseguir se sentir pertencente ao seu grupo, isso causa muita depressão, Rina. É algo até que a gente vê bastante, que se a pessoa não se sente bem, não se sente inserida num grupo, ela vai ter um estresse muito alto, ela vai entrar em um quadro depressivo para não conseguir lidar com tudo isso, não é mesmo? sim, exatamente. E é como eu estava falando para você, não tem como eu me amar se dizem o tempo todo que eu sou alguém que não merece amor, né? Que eu sou alguém que não tem uma aparência agradável, que não pode estar nos lugares. E aí, quando eu falei sobre a questão do TEPT, né, do transtorno de estresse pós-traumático, acontece muito justamente pelos casos de discriminação, certo? Que gera todo esse mal-estar e acaba desenvolvendo o transtorno. Porque tem pessoas negras, normalmente o jovem negro periférico, ele vai sofrer discriminação N vezes na vida. E essa repetição leva ao adoecimento, né? Leva a desenvolver o transtorno, leva a desenvolver depressão, ansiedade, né? E problemas com a autoestima, principalmente. Eu trabalho diretamente com mulheres negras no meu atendimento clínico. Eu tenho praticamente de 100% de pacientes negros nesse momento, né? E é o que eu vejo presente dentro dessas falas, presente nos comportamentos. Que muito do adoecimento que se tem é justamente por conta das questões de racismo que já aconteceram, né, que já foram recebidas na vida. E você citou o exemplo dessa pesquisa sobre essas meninas, e é justamente aí na infância que a gente começa a desenvolver a nossa autoestima, o nosso autoconceito. E normalmente essas meninas não têm nem sequer o direito de entender o que é isso, o que é autoestima, né? E de começar a desenvolver, e já começa todo esse sofrimento. Essas questões também a gente pode dizer que acontecem, Alex, por nos espaços agora está começando mais a se ter pessoas negras, mulheres negras ocupando vários lugares, mesmo que ainda não seja suficiente, mas antes era muito pior do que o que é hoje. Então, como é que eu vou gostar da minha imagem se eu não vejo ninguém Não tem que referência, né? represente essa minha imagem? Né? Não tenho referência. Antigamente, se abria a televisão, quem era que via lá? Xuxa, Eliana, Angélica. O que essas mulheres têm a ver com uma criança negra? Né? O que essas mulheres podem olhar para uma criança, a criança negra, olhar e se identificar? Ah, eu quero ser igual a ela quando eu crescer. Eu quero fazer a mesma coisa que ela faz. Então não tinha, era muito pior, era muito mais dolorido. Hoje a gente já tem mais essa visibilidade, já tem mulheres negras e homens negros ocupando lugares muito mais do que antes. E aí a gente vê muito isso hoje na principal emissora que a gente tem aqui no Brasil, né? De que antes não existiam praticamente jornalistas, apresentadores, atores, e ainda não existe. Mas aí, por que eu estou falando isso? Porque a televisão ela tem um grande peso em cima dessa representatividade, Uhum. em cima desse E aí o que acontecia antigamente? Quando dentro dessa emissora eram colocadas somente pessoas assim, essas crianças negras que assistiam esses programas entendiam que elas não tinham lugar ali, que a imagem delas não era essa. Que, aliás, que aquela imagem ali não era delas e que a imagem delas não tinha importância, não era legal. E hoje, quando já se começa a ter nesses meios televisivos que têm muito poder dentro da sociedade, essas crianças podem se ver, elas podem se olhar,
e entender que elas também podem estar naquele lugar um dia, né? Que elas também... Uma coisa que fez muito sucesso recentemente foi aquele filme da Disney, Encanto. Não sei se você chegou a assistir, mas o filme, né, são personagens hispânicos e tem alguns personagens negros dentro da trama, inclusive crianças. E aí, quando o filme saiu, na internet foi um boom de mães gravando o filho na frente da televisão, parecendo com um personagem. Então, tudo isso é muito importante para a formação da autoestima de uma criança e também para desenvolver um autoconceito de um futuro adulto. Mas quando você se vê sem essas referências, sem a representatividade, isso vai chegar de uma maneira adoecedora na vida dessas pessoas, dessas futuras mulheres. E hoje, dentro da clínica, eu tenho, de forma empírica, a comprovação disso. O sentimento de não pertencimento muito latente, de sentimento de inferioridade, de que nunca vai ser amada, de não gostar da própria aparência, o auto-ódio muito presente também. Então, tudo isso é mais uma das facetas do racismo que chega justamente pegando ali na saúde mental da população negra. E aí, como eu falei para você, se a gente não entende que a gente é uma sociedade racista, que a gente vive uma sociedade racista, como é que a gente vai poder dar o segundo passo, que é justamente buscar práticas para coibir isso, né? Buscar práticas antirracistas. Para quem está ouvindo e não sabe o que é uma prática antirracista, é simplesmente você dizer que você não pode ser, que não, você não pode ser só não racista. Você tem que ser antirracista. Você tem que praticar o antirracismo, coibir as práticas racistas, sejam elas individuais, sejam elas coletivas ou estruturais. E se a gente não percebe, não tem entendimento que a gente tem esse comportamento desde o século passado, a gente não consegue sair do lugar com que essa população tenha uma vida melhor, tenha uma saúde mental melhor. E assim, Rina, Sabe? uma coisa que é interessante também falar, tu tocou num ponto muito importante que é você ser ativo e conseguir ajudar ativamente e não ser passivo naquela situação. Muitos casos acontecem, é aquela velha frase, pro mal vencer só precisa do bem não fazer nada. Então, se você não conseguir fazer qualquer atitude sobre alguma coisa, acaba que aquele mal acaba crescendo mais e mais ainda. Dois pontos que tu tocou em assunto também, eu tenho que falar sobre isso. Que quando tu falou a questão do filme da Disney que saiu, que foi um boom das crianças, quando a gente teve o primeiro personagem negro no cinema de filme solo, que foi o Pantera Negra, a gente viu uma união da classe que eu acho basicamente muito interessante, porque é um dos pontos que você falou, que é a questão de não pertencimento, e é um ponto que a gente tem que tocar no assunto, que é a pessoa buscar esse pertencimento dentro do grupo, que ela se sinta bem. E aquela figura do Pantera Negra trouxe isso para a época dos filmes da Disney, do cinema Marvel, que trouxe esse sentimento que estava em falta. E é algo que a gente tem que deixar aqui claro. Esse sentimento que acontece, essa questão que você sente diminuída, infelizmente por conta desse racismo, infelizmente por conta de todos os levares da vida que chegaram até esse ponto, procurar sentir pertencente a um grupo que você se sinta bem, procurar conhecimento para você se munir do seu conhecimento e saber o porquê você está daquela forma. Acho que a Rina pode falar bem mais do que eu e bem melhor do que eu, mas se você não tiver um conhecimento, se você ir pelo achismo do que você aprende socialmente, aquilo é muito perigoso porque não tem um fundamento. Se fosse por isso, até hoje a gente estava com medo de comer manga com leite. Então a gente tem que procurar saber o que a gente está se passando, o que a gente está aprendendo, até com os nossos próprios pais, para a gente poder ter um conhecimento e aplicar aquilo de uma forma assertiva. A gente tem que ter esse conhecimento, essa sensação e esse entendimento para aplicar, para defender. Poxa, você está vendo uma situação que você sabe que aquela situação é ruim. Por que é tão difícil você ver, sei lá, um homem sendo evasivo com a mulher, você não pode ir lá e fazer, cara, tá bom, você está sendo mal. E às vezes, Rina, até engraçado essa situação, me remeteu a um evento que aconteceu comigo. Eu tava. Não tem muita coisa a ver, não, mas tem a ver ao mesmo tempo. Eu tava na entrada de uma festa com uns 3 amigos meus e chegou um rapaz vendendo ostra, certo? Isso era de noite.
E o Uhum. rapaz chegou assim e falou: Ah, vocês querem comprar ostra? Não, a gente não quer comprar ostra. Aí o cara, mas a ostra tá nova, vamos comer essa ostra. Aí, não, eu não quero comer a ostra. O cara, não, você vai comer a ostra sim. A gente, cara, a gente não quer comer a ostra. Aí tinha uma amiga nossa, ele olhou pra ela assim: Você gosta de Uhum. ostra, não gosta? Aí ele: Não, não, eu não quero ostra não. Ah, você vai comer. Aí tirou a ostra, abriu a ostra, toma, come. Aí, cara, a gente não quer comer. Assim, o cara tava sendo tão evasivo ali, ele tava sendo tão incisivo naquela situação, que a gente ficou sem nem saber o que fazer. Tipo, a gente já falou não, a gente falou que não quer, a gente se sentiu impotente pra tomar uma atitude a mais do que aquilo. Eu acho que é nessa situação, você sente esse tipo de pensamento, esse tipo de reação, é bom. Eu acredito que se eu tivesse um pouco mais de experiência, um pouco mais de conhecimento, eu teria tomado uma atitude mais, vamos dizer assim, mais assertiva. E acredito eu que outras Uhum. situações, sei lá, com outro público, tanto parte até não só do racismo, mas da discriminação, da xenofobia, o que for, você às vezes não tem repertório para lidar com aquilo. Isso tem uma correlação, Rina? Olha, deixa eu ver se eu entendi bem. Você fala em relação às pessoas brancas Eu fazerem falo isso, às vezes a é? pessoa. Não, Tomarem a frente ali? público geral, não só necessariamente as pessoas brancas, mas a pessoa não saber como lidar com aquela situação, certo? Porque às vezes você não Sim, tem um repertório para lidar com aquilo, você nunca entrou numa situação que você esteja ali para ser uma pessoa reagente, e quando chega um momento, você faz aquele processo de luta ou fuga. Ou você trava e não faz nada, ou você dá um grito assim, cara, para com sim. isso, pelo amor de Deus, entendeu? É a falta de conhecimento que vai fazer a gente fazer isso. Uhum. Olha, se tratando das pessoas negras, né, de não ter essa reação, de não ser reagente nessas situações, eu posso dizer que é muito difícil, porque quando você sofre racismo, você pode ter o conhecimento que você tem. Você pode ser PhD em racismo, mas aquilo vai pesar de uma forma que muitas vezes você não vai conseguir reagir, certo? Então, isso não depende do conhecimento que eu tenho, ou do que eu sei, ou do que eu não sei. Depende sobre o que eu vou sentir naquele momento. E principalmente que aquele momento não é para acontecer. Então, eu não tenho que viver preparado para enfrentar aquilo de alguma forma, certo? O que é que uma pessoa negra é bom que ela faça, mas que também não é obrigatório? Porque não é ela que desempenha aquele papel racista, não é ela que tem que estar preparada para isso. É que ela conheça um pouco sobre as leis, que ela conheça um pouco sobre a sua história, sobre os É seus exatamente isso que eu queria antepassados, saber. sobre o que, quem é ela no mundo, como foi que começou a história do povo negro. Isso a gente chama de se aquilombar. A gente está perto dos nossos, a gente buscar saber sobre quem nós somos, sobre a nossa existência. E aí isso vai gerar o que em mim? Isso vai me gerar fortalecimento. Se eu estiver perto dos meus e se eu estiver ali entendendo o quanto eu sou potente, é claro que tem certas coisas que vão acontecer que não vão me atingir tanto. Mas quando a gente fala do racismo, é muito difícil que uma pessoa esteja preparada para isso, porque é algo muito pesado. E é mais pesado ainda pensar que a gente tem que estar preparado para essas situações. Uma das coisas que eu sempre falo para as minhas pacientes é o seguinte: você não tem culpa de ter sofrido racismo. Porque a primeira coisa que vem na cabeça é justamente isso. Nossa, eu devia ter ficado mais atento, eu devia ter percebido. Não, não devia, porque isso não deveria acontecer, É a mesma certo? Então pensamento de a culpa culpa de um não é sua. assalto. Como assim? E, por exemplo, quando você está sendo assaltado, você pensa, poxa, se eu não tivesse vindo por esse caminho, eu não teria sido assaltado. Poxa, eu poderia ter feito alguma coisa. Esse mundo em si que você acaba entrando. Porque assim, querendo ou não, a gente não tá preparado. Como você Sim, falou, ninguém tá aqui preparado a qualquer momento a sofrer racismo. E você acaba entrando num estado de imponência. Você se sente totalmente impotente naquele momento. E é uma coisa que eu concordo muito com sim, você. E eu falo assim, mais ou menos sendo uma referência, como fosse um assalto. Você não tem porquê, você não sabe nem como reagir naquela situação. E você fica com esse sim, pensamento, eu poderia ter feito exatamente. diferente. Exatamente. E quando acontece um ato racista, as pessoas buscam N situações para justificar aquilo ali que aconteceu com aquela pessoa. Isso é um ato injustificável, não tem justificativa do racismo. O racismo aconteceu porque as pessoas são racistas. É isso que acontece. E aí o que acontece com aquela pessoa negra? Ela se sente culpada por não ter observado aquela situação, por não ter se prevenido daquela situação. Mas não dá para
para se prevenir, não dá para pensar nisso, porque é algo muito, muito maior do que qualquer coisa, certo? Uhum. Por mais que você estude, isso eu posso falar de um ponto de vista pessoal, porque para além de uma psicóloga, tem uma mulher negra aqui sentada. Então, não existe uma pessoa negra que nunca tenha sofrido racismo aqui no nosso país. Talvez ela pode entender que nunca sofreu racismo porque ela não tenha percebido ou porque ela não tenha se entendido como negra ainda. Mas quando isso acontece, é muito doloroso. A sua humanidade é totalmente invalidada, certo? E uma pessoa branca é incapaz de entender o que é isso, incapaz. Só quem entende de fato é uma pessoa negra. E aí eu também entro nesse ponto que você falou de como não somente a pessoa negra que está ali, mas uma pessoa que esteja vivenciando aquela situação. Como é que uma pessoa pode reagir, uma pessoa branca pode fazer nessa situação? Se implicar, de ajudar aquela pessoa, de entender aquilo ali que está acontecendo. Por quê? Porque a sociedade vê as pessoas brancas com os olhos muito melhores do que olham para a gente. E principalmente, quando eu falo simplificar, é justamente cutucar essa ferida e levar para o lado de vocês. Quando eu falo de vocês, a sociedade branca. Levar para o lado de vocês. Poxa, se tem tanta gente reclamando, se tem tanta gente sofrendo, é porque realmente alguma coisa está acontecendo. E o que é que eu vou fazer com isso? Né? Por Rina, exemplo, só outro pra dia eu estava simplificar. vendo. Tá, só pra explicar. Existem dois tipos de maneira da gente lidar com esse tipo de situação. Tem o que a gente conhece muito, que toda esquina você escuta, que é empatia, você ser empático com a pessoa. Por exemplo, a Rina chega pra mim e fala: Aleph, eu cortei o meu dedo com a faca. Aí eu, putz, fiz isso semana passada. Rina, eu sei como você se sente. Eu dou um abraço na Rina. Eu tô sendo empático porque eu tenho esse conhecimento. Só que tem uma segunda palavrinha que poucas pessoas conhecem, que é a altericidade. O que é altericidade? É você ficar a par daquela situação e tentar, como eu posso dizer, acolher aquilo mesmo você não sabendo como é que acontece. Eu vou dar um exemplo. Se a Rina chegar pra mim assim, Aleph, eu tô passando tanta dificuldade com a minha gravidez, aí eu olho pra ela e falo assim, eu não sei, eu não tenho como ficar grávida. Então, eu não tenho como saber a dificuldade da Sim, Rina estar grávida. O que é que eu posso fazer? Rina, me conte como é estar grávida para mim poder saber como você se sente. Ali naquele momento, eu tô tendo um processo de altericidade. Eu tô entendendo a situação dela e tô tentando confortá-la pela situação dela. Eu acho que é mais ou menos isso que a Rina tá trazendo pra gente aqui. A gente entender a situação e entrar a par de conta para saber que aquilo é um sofrimento pra pessoa. Então você não quer aquele sofrimento pra você. Logo, você tem que tomar uma ação contra isso, não é isso? exatamente isso. Principalmente não duvidar daquilo, certo? Do que está acontecendo. Porque quando acontece uma prática racista, um ato racista com alguém, aí essa pessoa vai relatar para aquele amigo branco, né? Aí o amigo vai dizer assim: não, amiga, isso é coisa da tua cabeça. Tu que tem preconceito com a tua cor mesmo, entendeu? Isso são falas muito comuns do nosso dia a dia e são falas racistas, mesmo que a pessoa não entende que está proferindo essa fala que ela está proferindo é uma fala racista. Mas o que fazer para acolher essa pessoa que sofreu um ato racista? É justamente isso que você acabou de falar, tá? Você não sabe o que é, você não tem a capacidade de entender, muito menos de sentir aquilo ali, mas se mostre respeitoso com a dor daquela pessoa. E entenda que quando um ato racista acontece, muitas dores chegam à tona, não é só uma, são muitas. De você entender, não duvidar do que aquela pessoa está sentindo, fazer uma rede de apoio para aquela pessoa, certo? Tentar demonstrar que você está ali, mesmo não entendendo o que ela tá sentindo. Né? E aí eu volto a dizer, é muito difícil para uma pessoa branca entender esse tipo de coisa, mas a gente não vai escapar da convivência dentro dos espaços, certo? A gente não vai escapar de ter relações étnico-raciais. E quando essas coisas acontecem, é muito importante que quem está ali, que é essa pessoa branca, procure minimamente saber sobre o que está acontecendo, entender, buscar, né, estudar sobre aquilo. Então, é isso que se pode fazer de alguma forma e aí a gente entra justamente nessa questão do antirracismo. De fato, o antirracismo é isso. Você não somente falar.
você buscar fazer práticas do seu lado e entender que dentro dessa história você nunca vai ser um protagonista, mas sim uma pessoa que está ali funcionando como uma espécie de aliado, que Uhum. está ali também entendendo e sabendo que é importante mudar esse cenário. Tem uma cena, não sei por que me remeteu essa cena daquela série do Netflix, do Umbrella Academy, que aquela cena realmente aconteceu. O diretor do filme, da seriado falou que aquela cena aconteceu, ele só reproduziu. Que foi uma cena lá que eles estavam ambientados na década de 60 ou na década de 50 nos Estados Unidos. E um grupo de negros só entrou numa cafeteria, sentou e pediu um café. E naquela época você tinha aquela diferenciação. A parte sul dos Estados Unidos eram predominantemente negras e o norte dos Estados Unidos era predominantemente branca. Então estava acontecendo no norte dos Estados Unidos e aquilo era super um ato super errado naquela época deles, no modo de daquela sociedade naquele local específico trabalhava. Então, só do fato do negro entrar na cafeteria, sentar e pedir um café, aquilo é como se fosse um homicídio acontecendo na frente dos brancos ali. E na cena é bem reproduzido porque eu lembrei dela. Um rapaz se levanta, um rapaz branco se levanta e fala assim, cara, sai daqui agora. E os outros, todo mundo de cena, só fica olhando, ou então nem olha. Ou seja, o que eles estão fazendo? Eles estão aceitando aquele comportamento daquele rapaz. E ele não fez nada, os negros que entraram para tomar café não fizeram nada. Então, só para mostrar o fato de você não conseguir, se você não tomar uma atitude, se você não papar, o resultado pode dar. E, literalmente, eles fizeram essa Sim, cena porque que teve essa cena na história? Esse grupo de negros queriam mostrar que eles não estavam fazendo nada. E chamaram a polícia prendeu os negros, mas eles falaram assim, cara, eu não fiz nada, eu sentei e pedi um café, só isso. Eles saberiam de todo o processo que ia dar no sentido, eles poderiam ser lixados, eles poderiam ser presos, mas eles queriam trazer isso e deu certo, tá? Então ficou na história dos Estados Unidos e é contado até hoje. Mas isso é um processo que pode ser reproduzido hoje em dia, você não vê, seja numa festa, principalmente em ambientes com álcool, porque as pessoas ficam, né? Mas vamos dizer assim, não tem tanto pensamento, já não tem uma construção social, já não tem uma construção familiar às vezes. Acaba inibido pelo álcool, acaba impulsionando o que ele já tem aquele internamente aprendido. E se você não tomar uma atitude em cima daquilo, acaba reproduzindo uma coisa que era da década de 50. Olha que bizarro como o mundo é, infelizmente. exatamente. A gente vê essas práticas sendo reproduzidas o tempo todo, sabe, Alex? E um bom exemplo que eu posso dar disso é do racismo institucional, né, que é algo que a gente também tinha falado. Que o que é o racismo institucional? É o racismo que acontece nas instituições, sejam elas privadas ou públicas, quando essas instituições fazem práticas que segregam, né, que discriminam esses certos grupos, dentre eles as pessoas negras, as pessoas indígenas, e que elas diferenciam o tratamento em detrimento de pessoas brancas e pessoas negras. E aí eu volto ao exemplo que eu falei da delegada daqui do Ceará, que naquela loja, que quando tudo isso veio à tona, foi descoberto que eles têm uma prática lá que é para coibir a entrada de pessoas negras, que pessoas negras, quando as pessoas entra pessoas negras na loja, eles disparam um tipo de código para os funcionários, certo? Então, isso acontece diariamente. Não está somente nos filmes, não está somente na história, está dentro da atualidade e está acontecendo. A todo momento está acontecendo. De todas as formas. Seja nas falas, seja nos comportamentos. E isso vai se perpetuando, se renovando, porque o racismo ele tem como é que eu posso dizer, uma grande capacidade de se renovar, infelizmente. Não, E é renovado justamente pelo esse ponto que eu falei de que não é reconhecido. teve um evento também que aconteceu aqui em Fortaleza, de uma pizzaria, se eu não me engano, não vou lembrar o nome do local, em que tinha um casal homossexual que eles estavam se beijando na pizzaria. E chegou o garçom, foi o dono do estabelecimento e mandou eles pararem de se beijar, porque não podia no estabelecimento. Aí o casal pegou e foi processar o local, né? Ó, se foi um ato de preconceito, se tá fazendo discriminação com a gente, eu vou processar o local. E eu lembro que na explicação acho que foi do advogado defensista, ele falou o seguinte: tá totalmente errado a instituição, por quê?
Se você não quer que, por exemplo, ninguém se beije dentro do seu estabelecimento, show, porque é privado, é uma regra do estabelecimento, não podem se beijar. Só que, quando você deixa aquilo só para um grupo, você está usando de uma forma de uma forma de discriminação para lidar com aquele preconceito. Então, olha como é importante, olha como é Sim, interessante. Ambiente particular, você pode ter seu conjunto de regras, claro, é particular, mas tem que ser para todos, não pode ser para um grupo seletivo. Aquilo já transforma numa questão errada. sim. Ele estava usando, por exemplo, o ato de dizer, não, o estabelecimento é meu, logo eu faço o que eu quiser aqui nele. Por exemplo, no caso desse também da delegada que repercutiu, ele podia fazer, ó, o estabelecimento é meu, eu faço o que você quiser. Tá bom, mas no caso, ninguém pode entrar no seu estabelecimento, se é uma regra para todos. Como também nós sendo a pizzaria em questão. Uhum. Se a pizzaria fosse isenta do problema, era o quê? Ninguém pode se beijar, seja homem, mulher, mulher com homem, o que for. Aí ok. Mas se você deixa para um grupo seletivo, aquilo ali já é um ato de discriminação. Eu achei interessante quando tu contou, porque me Discriminação. remeteu exatamente a esse sentido. Pois é. E o racismo estrutural, ele pega de uma forma muito mais pesada, certo? E, inclusive, não passa do parâmetro só da discriminação, é como um conjunto de coisas, um conjunto de práticas. Um exemplo disso é dentro das maternidades aqui do Brasil. Por exemplo, aqui em algumas maternidades, as mulheres negras, da hora do parto, elas recebem uma atenção totalmente diferente do que uma mulher branca vai receber. Porque existe uma questão racista que se diz que as mulheres negras aguentam muito mais dor, né? E isso aí vem do racismo científico, que é outra pauta que a gente não vai entrar aqui hoje. Mas isso não existe. Isso é totalmente equivocado. Não existe isso, certo? E essas mulheres recebem menos anestesia, recebem menos atenção, Nossa, são tratadas muito mais, de uma forma muito menos atenciosa e de uma forma muito menos solidária. E o que eu estou dizendo aqui não é da minha boca, não, tá, gente? são Vocês que estão aí relatos. escutando, vão lá pesquisar, certo? Realmente existem pesquisas voltadas para isso. É porque agora eu esqueci a palavra certa, né? Que é alguma coisa obstétrica, mas eu esqueci totalmente da minha cabeça agora. Que tem dentro das maternidades onde que isso é praticado dentro da. Aliás, violência obstétrica, desculpa. Violência obstétrica, que também acontece com mulheres brancas, porém com mulheres negras acontece muito mais. Porque muitos médicos entendem e acham que as mulheres negras aguentam muito mais dor, certo? Que elas são parideiras, que é muito fácil para uma mulher negra parir. E isso vem totalmente da nossa história, remete à escravidão, remete a várias coisas. Mas é isso que acontece dentro das instituições também, dentro do racismo estrutural. E vai pegando em várias coisas, em vários pontos, em vários lugares, desde o atendimento prestado nos hospitais, da coisa mais básica, a algo mais severo, a algo mais. Existem muitas pessoas negras, elas não gostam de ir no médico, tá? E eu escuto esses relatos diariamente dentro do meu consultório, porque o médico faz piadas racistas, porque o médico fala, você aguenta dor, você é forte, porque tem muito essa imagem de que a mulher negra é uma mulher forte, que ela não sente dor, que ela não sofre, que ela não pode chorar. E isso é feito dentro das instituições, não somente nisso, mas também em outras questões discriminatórias de não ter pessoas negras em cargos de grande competência, de não ser destinado isso. Um exemplo disso é de um desses bancos que a gente está acostumado a usar, desses bancos virtuais, aquele banco roxinho, você deve saber qual Aquele é, roxinho. né? De é, que foi na internet virou um boom a foto que eles fizeram com toda a equipe deles, uma equipe basicamente somente de pessoas brancas. Isso é racismo institucional também, porque não são destinadas vagas para pessoas negras que têm totalmente capacidade de exercer os mesmos cargos ali que aquelas pessoas estão exercendo. Então, é muita coisa, vai chegando em muitos pontos que a gente pode abranger. Agora, voltando a falar um pouco da discriminação, não somente relacionada ao racismo, que você falou desse caso do casal homossexual,
existem muitas, muitas práticas como essa no nosso país, na nossa cidade, né? De que certos espaços não são destinados a certos grupos de pessoas, que essas pessoas não são benquistas ali. Então a gente vê que a base do nosso país, formada socialmente, é pautada no preconceito, na discriminação, em tudo que é errado e que por muito tempo foi visto como certo. E que às vezes as pessoas dizem assim, isso está assim agora, porque tem a internet, está ficando muito mais, né? As pessoas estão falando, tem muito isso agora. Não, isso sempre existiu, muito, sempre existiu. Só porque agora ficou de uma forma mais visível, porque agora não é mais permitido que se faça essas coisas. Não tem mais por que aceitar que essas coisas aconteçam. Então sempre existiu, gente, desde o começo do mundo, desde que o nosso país foi invadido pelos portugueses e começou a existir a nação brasileira, isso sempre existiu. E imagino como era a vida dessas pessoas sem antes ter respaldo pela lei, sem antes poder falar disso de uma forma aberta. Era muito pior mesmo. Mas não significa que está acontecendo mais agora. Significa que a gente agora Tem não local de aguenta mais fala. as coisas calado, como eu, né? Que agora as minorias estão aí, as minorias, né, que são a maioria no país, mas que são vistas socialmente como minoria, estão aí falando e lutando pela sua causa, né, de que não tem coisas que são inadmissíveis que aconteçam em 2022. Rina, lembrou, eu tô só tendo memórias de lembranças que aconteceram recentemente por conta da pauta que Só eu fiquei tendo insight, procurando. É, só sendo insight aqui. E eu vou fazer referência a outro filme e também que aconteceu comigo. Comigo, assim, aconteceu que eu tava presente, certo? Que eu tava numa reunião, uma reunião entre aspas, estavam uns amigos do meu pai, com meu pai conversando, e chegou três amigos dele, três amigos não, três pessoas lá, que eram amigo de um amigo dele, são pessoas que eu nunca vi na minha vida. E eram duas pessoas negras e uma branca. E ficou as três lá quando chegaram. Uma delas ficou sendo totalmente racista com negros. Ela sendo negra, falou assim: não gosto de preto, não gosto de preto. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu queria falar alguma coisa, mas tinham sete pessoas no total, eu com a oitava. Na hora que eu fui falar assim, cara, pra que falar isso, cara? Todo mundo começou a me bombardear. Eu era o errado naquela situação. E isso me lembrou muito aquele filme uhum. do Django Livre, que o Samuel Jackson faz aquele papel fantástico, que ele é um negro escravocrata, que ele passa por ponidores de outros negros. Ele era tipo assim, na escala dos escravos, ele era escravo com mais poder, e ele odiava negros por conta disso. Olha como a gente consegue reverter psicologicamente a compreensão de uma pessoa para ela ser contra ela mesma, basicamente por ela ter uma necessidade de poder. Por exemplo, essa pessoa em seguida que chegou lá no grupo, ela tinha um poder econômico maior, ela chamava bem a atenção das outras pessoas, e o ato dela de ser racismo, mesmo ela sendo negra, fazia com que os outros aceitavam aquilo ali, riam junto e brincavam junto. E eu que fui falar, cara, tá errado isso. Eu fui totalmente bombardeado, todo mundo. Até meu próprio pai falou assim: fica na tua aí, tá bom? E assim, é engraçado você ver que as pessoas mudam a compreensão delas de mundo, mesmo elas sendo pertencentes àquilo, elas negam quem elas são para poder socialmente ser aceitas, por assim dizer. É quase que crueldade, tu não acha não, Rina, essa situação? Sim, de fato é, certo? E isso acontece justamente por todas as questões que nós estamos falando aqui, certo? Primeiro, vamos partir de um ponto de vista individual dessa pessoa, né? Ela diz assim, eu não gosto de negro, e também lembrando do filme. O filme eu não assisti. Mas o que, é que eu posso dizer sobre isso? Alex? Que no nosso imaginário social, ser uma pessoa negra é praticamente um fracasso, certo? O que é ensinado desde que a gente nasce? De que nosso cabelo é feio, de que a gente não vai chegar a lugar nenhum, que a gente não pode usar uma roupa mais descolada, por exemplo, uma roupa toda rasgada, que um adolescente branco tem direito de ser emo, mas um adolescente negro não tem, porque ele vai ser comparado a algo que não presta, não é legal, ao marginal, certo? Então, se essa pessoa vive aí dentro desse sistema de informações e desse sistema que ela vê o tempo todo que não é feito para ela, então é muito mais fácil ela entrar num estado de negação do que enfrentar a realidade, tá?
é muito mais fácil ela entender que aquele outro lado ali acolhe ela de uma forma melhor do que o outro lado. O que não significa dizer que é verdade, porque uma pessoa negra ela nunca sai ganhando dentro do meio branco. Eles nunca vão escolher uma pessoa negra, eles sempre vão escolher uma pessoa branca, certo? Então, não existe essa questão de dizer assim que aquela pessoa ela tem algum poder, ela pode ter um poder mínimo para ela, Sim, sim, é o mas poder dentro de mínimo. estrutura ela tem um poder mínimo para ela, mas dentro de estrutura social ela não tem nem um pouco, né? E aí a gente não pode dizer que essa pessoa está sendo racista, porque a população negra não tem como ser racista, mesmo com os próprios negros, porque não existe estrutura social em relação a isso. Não existe poder, certo? Não existe poder colocado na mão dessas pessoas. Poder econômico, poder político, poder, poder institucional. O que acontece ali é justamente essa quebra da realidade que essa pessoa tem sobre quem ela é e sobre a história que é contada para ela. Porque vamos voltar lá no filme mesmo eu não tendo assistido. O que seria mais fácil naquela época ali para uma pessoa negra? Ela ocupar um cargo um pouquinho melhor em cima de outros negros ou ela sofrer as mesmas consequências que os que estão ali sofrem com ela? Então, de alguma forma, aquela pessoa vai querer se inibir do que está acontecendo ali, querer sair daquela situação. E é realmente uma questão, um peso psicológico muito grande também, porque você vê como a estrutura social branca, a branquitude, como a gente fala, né, dentro dos estudos em relação ao racismo, como a branquitude tem um poder que ela consegue entrar na cabeça e no comportamento de uma pessoa negra para ela não fazer parte do que ela é, para ela não gostar do que ela é, para ela entender que aquelas pessoas ali não representam ela, que o que representa essa pessoa é aquela outra parte. Mas por que também isso acontece, Alba? Porque, como eu iniciei a nossa conversa dizendo que a história foi contada errada para a gente. Então, nem toda pessoa negra tem um entendimento da própria história dela, certo? Nem toda pessoa negra pode conhecer ou ter acesso a quem ela é, sobre aquilo que a gente estava falando, sobre a ancestralidade dela, sobre o que significa a cultura dela, sobre quem ela é no mundo, como é que ela pode ser no mundo, sobre de fato a história da sua existência, do seu povo. Então, se eu não conheço, como você mesmo disse, se eu não conheço, como é que eu posso entender o que está acontecendo e não me deixar levar por aquilo que está sendo mostrado para mim, né? De outra vez, eu vou contar isso um relato de atendimento. Uma paciente que eu estava falando na sessão justamente sobre essa questão da representatividade de uma paciente que tem um pouco de dificuldade de aceitação, né? Sobre a condição dela enquanto mulher negra. E aí eu dei vários exemplos, citei livros de mulheres negras potentes, né? De que ela poderia parecer, e ela olhou para mim e disse assim: eu não quero parecer com outras mulheres negras. Aí eu disse: por que você não quer parecer? Porque a maioria das mulheres negras que eu conheço são domésticas. E eu não quero parecer com doméstico, certo? Então aí você entende o peso que isso tem, né? De você olhar para aquilo ali que incomoda você e você não querer ser parecido. E nisso, nesse estado de negação, nessa atitude, é muito fácil essa pessoa entrar e fazer e ter esse tipo de comportamento que você citou, na cabeça dela que vai ser muito melhor ela estar naquele lugar do que estar nos que são como ela, que tem características parecidas com ela. E aí eu citei, olha, a profissão doméstica não tem problema nenhum. E não existem mulheres negras trabalhando somente como domésticas. Existem mulheres negras psicólogas, existem mulheres negras médicas, empresárias, professoras, e aí você tem que explicar para o paciente toda a conotação, tudo, né? E ao mesmo tempo você ver uma pessoa fazendo isso, significa que a história dela é tão dolorida que ela prefere negar a realidade e viver
ao lado de pessoas que não têm nada a ver com ela e que nunca a escolherão em detrimento de uma pessoa branca. Nunca. Certo? As pessoas brancas se ajudam, elas fazem umas pelas outras no sentido de viver basicamente num conluio mesmo. Até quando um comete algo errado, é algo totalmente fora do que é certo, está ali. Mas essa pessoa que está ali inserida no meio branco e que acha que faz parte daquilo, ela de fato não faz parte. Ela só forja um papel para lidar com a própria realidade. Pelo menos esse é o meu olhar enquanto psicóloga, referente às coisas que são colocadas para mim dentro de sessão, né? Dentro do meu consultório, das minhas vivências reais. É aquela velha história, as pessoas preferem uma mentira bem vestida do que a verdade nua. É, é muito doloroso para algumas pessoas negras se aceitar. É um processo que demora muito tempo. E eu entendo, e é totalmente compreensível, e eu vou bater na mesma tecla. Se você está vivendo em uma sociedade que praticamente exclui a sua existência, por que vão cobrar de você que você se goste com facilidade? Uhum. Certo? E Por assim, não é que nem vão sobre. cobrar de você, você pode falar? Não é nem só também com as pessoas negras, também a gente vê muito com as pessoas homossexuais que querem falar com a família e não conseguem. A gente vê Uhum. muito também na questão das pessoas que querem fazer a mudança de sexo, mas não conseguem, por uma questão de aceitar quem elas são e aceitar que os outros aceitem quem elas são. Uma coisa, por exemplo, você vê muito isso em relato de quem é travesti, que é muito fácil você se travestir à noite se sentindo bem, mas de dia, indo pro trabalho, indo pra sociedade, é algo que não tem esse poderio com medo de serem julgadas, com medo de ser aceitos, com medo de ser espancadas. Tem muito relato. Você não precisa ir muito longe, não. Se você conhecer ou tombar de a rua com alguém, pergunte que você vai ter a mesma resposta. É um grupo que infelizmente sofre bastante com isso socialmente. Isso reflete muito nas próprias questões de você. Como é que você vai querer passar por um processo de aceitação se tudo aquilo ao teu redor está dizendo que é errado você fazer por aquilo? Então é muito difícil lidar. Como é que você vai querer pertencer a um grupo que você não tem referência? E até rindo, eu até não botei na pauta, mas eu quero muito falar que é a gente falar da cultura. Da cultura é importante para a gente ter essa sensação de pertencimento. Por exemplo, a gente não pode esquecer Uhum. das pessoas que se transgênero, não, desculpa, os travestis, o poder que eles tiveram quando lançou aquela série do, do Paul, qual é o nome da tá na Netflix? Do, Pose, você não, fala, pose, aque, não, aquela do o RuPaul. O RuPaul, RuPaul, ele é sim. tão. Eu fiquei impressionado, porque assim, eu não tinha conhecimento. Eu via que as pessoas assistiam o RuPaul, mas, por exemplo, quando tá no último episódio, tem um evento aqui em Fortaleza que junta todo mundo pra assistir ao vivo, como se fosse um jogo de futebol. E eu achei isso fantástico, porque assim. É uma forma de você apropriar uma cultura que você não vai ter um contato. Você não vai ver isso passando, por exemplo, na rede nacional aberta. Você não vai ver, por exemplo, grandes Uhum. centros de evento na cidade fazendo um evento para poder juntar todo mundo daquele grupo. Mas o grupo se unir, fortalecer, abrir espaço para as pessoas pertencerem ali e para as pessoas irem se sentir bem, isso é fantástico. Por exemplo, a gente pode pegar Sim, a questão da música. A música negra é muito importante. As pessoas fazerem a apropriação daquela música como algo para você bater no peito e dizer assim, aquilo é meu, é algo muito importante. Você negar isso, você está negando pouca parte, ou então uma grande parte da história que você viveu, da história que as pessoas antecedentes a você viveram. E eu quero deixar aqui isso enfatizado, porque é muito importante da gente falar dessas questões culturais que a gente tem acesso, as pessoas não dão nem um pouco a mínima. Você vê pela falta de. Na música nem tanto, a música ainda bem que hoje é bem aceito, mas, por exemplo, evento social, página no Instagram, página de próprio Facebook, encontros, eventos, é algo assim que eram para ser mais fortalecido. O grupo tem que se juntar mais naquela situação, porque traz esse pertencimento, traz essa noção de você ver um outro parecido com você e saber um pouco da história, saber um pouco como é que foi essa dificuldade para outro e conseguir crescer naquele ambiente que a pessoa está se sentindo acolhida por ter iguais perto dela, não é isso?
Exatamente, isso é muito importante, verdade. E eu acredito que quando a gente fala nessas questões de você se identificar, né, de representatividade, de você buscar pessoas parecidas com você para que você possa se fortalecer, eu acredito que isso venha crescendo muito, sabe, Alex? Eu sou muito, como eu trabalho, eu volto meus atendimentos para o campo online, o atendimento somente online, então basicamente eu trabalho com a internet. E o cyberativismo, vamos dizer assim, funciona muito e está muito trazendo muita coisa boa. No Instagram tem muitas páginas de fortalecimento LGBTQIA+, para pessoas negras, pessoas pessoas com deficiência, isso está crescendo pouco e é o que faz com que essas pessoas busquem se identificar, busquem estar entre os seus, certo? E eu não vou muito longe, eu sou uma dessas, sabe? Recentemente não, né? Ano passado eu participei do porque para mim eu ainda estou em 2020, tá, gente? Não Eu ainda saí tô em desse ano. 2019 pra mim. Pois é. E eu participei do Mulheres Negras Resistem, certo? É um coletivo que tem aqui em Fortaleza, onde ele é pautado justamente para trazer só de mulheres negras, com professoras maravilhosas, e é pautado justamente para fortalecer mulheres negras nesse sentido, de falar sobre a nossa história, de falar sobre a nossa cultura, de falar sobre as nossas dores, de falar sobre tudo que nós somos. Existem algumas páginas também no Instagram que estão trazendo muito debate sobre essas coisas, muitas questões da cultura negra, muitas questões, também tem muitas páginas em relação às pessoas LGBTQIA+, voltadas para esses assuntos. E como você falou, a cultura faz parte da sociedade. Então, a cultura influencia muito nessas questões. Nas questões de identificação, de representatividade, de fortalecimento da sua existência. E é algo, às vezes, que eu indico muito para as minhas pacientes também. Olha, vão buscar lugares, pessoas parecidas com vocês, vão seguir pessoas parecidas com vocês na internet, vão buscar do campo de vista psicológico. Porque o que a gente está falando aqui, a forma dessa pessoa existir faz parte do psicológico dela. E é muito bom, e o que você falou está muito certo, a cultura influencia muito nisso. A música, o teatro, e a nossa cultura também acaba por fomentar práticas racistas. E a inserção de pessoas negras dentro desses espaços, na cultura, na música, na arte, é praticamente fazer com que as coisas mudem, né? A gente pensar de uma forma diferente, a gente ver coisas diferentes do que foi contado para nós. Sim, e assim, eu não. Eu tenho um contato muito lá na clínica que eu atendo, a questão do pessoal da fase querendo fazer processo de emagrecimento. E eu sempre digo, uma das primeiras dicas, uma das primeiras estratégias que eu faço é o seguinte: abre teu Instagram, a pessoa abre, rola por 10 segundos, me fala quantos exemplos de pessoas que seguem vida saudável você tem. A pessoa, nenhuma. Agora volta. Olha quantas redes de sanduíche, de pizza, de doce tu encontra. A pessoa, 8. Aí sim, olha, você não tem referência alguma. Você vai estar bombardeada por coisas que você não tá querendo para seu estilo de vida e aquilo vai acabar empatando. Você não vai conseguir sobressair, você não vai conseguir se sentir bem se você não tiver referências. Então a primeira coisa que a gente faz, a gente diminui o estímulo que é de encontro a algo que você não quer representação e você aumenta o estímulo para coisas que você quer representação. Ali você vai se sentir melhor. A questão que a gente bateu aqui muito nesse episódio, de se sentir permanecente ao grupo. Então, eu meio que faço essa estratégia com o pessoal que está querendo fazer emagrecimento, que é para as pessoas se sentirem pertencentes e se sentirem bem quando vê as outras pessoas fazendo. Pensa comigo, Rina. Você tá lá na sua rede social, normalmente todo mundo tem um costume diariamente de ir lá na rede social e passar um tempinho. Esse tempo que você tá, você vê uma pessoa falando sobre, você vê um artigo conversando sobre o tema, você vê sei lá, uma música, você vê um vídeo, você vê uma peça, você vê
Um Uhum. comediante, você tá vendo, está sendo bombardeado pela cultura, e aquilo ali vai, querendo ou não, agregar pra você. Você vai usar aquilo ali. É com o que a gente é bombardeado nas nossas redes sociais que a gente puxa a conversa com o amigo. É o que a gente é bombardeado nas nossas redes sociais que a gente faz nossos textos pra falar com outras pessoas. Então, assim, se é pra você ser bombardeado e você tem um poder de escolher, escolha coisas que vai lhe agregar. Escolha coisas que vai te ajudar a ser melhor com você mesmo. Acho que é uma mensagem que é muito importante a gente passar aqui também pro pessoal. Procurar essa aproximação dentro do Exatamente. que você pode fazer pra você. Exatamente. Até porque a internet tem um poder muito grande sobre as pessoas. Né? Tem uma. As pessoas estão muito preocupadas em ter a vida do Instagram. E a vida do Instagram é a vida perfeita. E ninguém tem uma vida perfeita. Ninguém tem uma vida certinha o tempo todo. Não. Nós somos seres humanos e seres humanos erram o tempo todo, acertam, tropeçam, começam de novo. E o risco da a internet, eu costumo dizer que é uma faca de dois gumes, porque tanto tem coisas boas ali, mas também tem muita coisa que não se aproveita. E falando sobre esse ponto de emagrecimento que você está falando, né, que é a sua área, tem muita coisa errada na internet sobre isso, muita. Uhum. Principalmente as pessoas que não são bem vistas por nós psicólogos, os queridos coaches, para não dizer o contrário, que fazem um trabalho muito sujo e muito errado em relação a isso. Muito mesmo. Infelizmente, as pessoas não têm esse nível de informação, são leigas nesse sentido, chegam lá, vê a pessoa falando, é só fazer isso aqui que você emagrece, é só você pensar positivo que você melhora o seu estado de humor, que você sai da depressão, etc. A pessoa acredita naquilo. Rina, E olha, tu aí falou ela disso. sai do quadro muito pior do que ela se encontrava antes. Ah, tu lembrou um negócio que eu vi que cheguei e me arrupiei. O cara no. Você vai descendo no feed do Instagram, não tem aquelas propagandas? Aí uma das propagandas era o Uhum, seguinte: se você está tentando fazer um projeto e está estressado, eu vou te fazer um método de não ter estresse. Aí eu, cara, como é que você vai reagir a alguma coisa sem um estresse? O estresse que leva você a reagir. Aí o cara, nunca mais fica estressado. Eu, meu Deus, como é que tem gente que acredita nisso? Era fugindo do estresse, achando que existe uma fórmula de você ficar lá feliz da vida. Nossa, eu vou hoje feliz trabalhar e vai ser o dia mais feliz do meu dia. Ele fazer isso 365 dias por ano, isso é uhum. humanamente impossível. E esse, nossa, que isso me dá um nervoso, Rina. Ai, meu Deus do céu. Mas é muito que tem. E você olha para essas pessoas e você vai ver lá o número de seguidores que ela tem. Não sei quantos milhões de pessoas, né? E aí você vê principalmente mulheres, público feminino voltado para acreditar nessas pessoas. Aí a gente chega em outra questão, que é a exigência social que tem sobre os corpos femininos. Eu não sei se são o público que procura você mais para emagrecimento, né? Mas de estar o tempo todo preocupada com isso e procurar a maneira errada de falar, É de o fazer. preço, É como eu na digo verdade para é o minhas preço que a pacientes. pessoa às vezes ela pensa que ou são É, duas questões, na verdade. A primeira questão é o peso máximo que elas querem, não importa o que eu vou fazer, eu quero isso. E o segundo é como é que eu consigo isso sem muito esforço. Então são dois pensamentos errados. É mais uma questão de tentar exato. nivelar em cima da sua realidade. Existe muito caso, Rina, por exemplo, de pessoas que é, trocam a vida da pessoa em rotina, muda hábitos para se adaptar a um corpo que não condiz para a vida dela. Às vezes a pessoa, por exemplo, é mãe, tem casa, marido, cuida da casa, tem muito tempo para trabalhar e tem pouco tempo para fazer exercício. A pessoa quer mudar a vida toda, mudar tudo, passar muito mais tempo no exercício, diminuir o tempo com o filho, diminuir o tempo com o marido, porque está com o ideal ali fora daquela realidade. Então, assim, o preço que se paga traz sofrimento. Querendo ou não, você está trazendo sofrimentos ali porque você vai sentir a ausência, você vai sentir a cobrança do outro. Então são questões que vai levando que dá aqui isso Sim. para passar um ano aqui falando de episódio aqui sobre isso. Exatamente. E eu ainda colocaria outra questão, né? A gente já fugiu totalmente do assunto que a gente estava falando, mas Normal. a outra questão que eu também poderia colocar é que você quer sanar a questão externa, a questão física, mas antes tem muitas coisas que precisam ser sanadas aqui dentro, né? Que é a Uhum. maneira psicológica
psicológica como você se sente, né? O que está faltando aqui também que eu estou querendo complementar na minha aparência? Porque se eu não sanar isso, aliás, não é nem sanar, né? Porque a gente não pode falar disso em psicologia, mas se eu não cuidar disso, como é que eu vou, o que vai ficar aqui por fora vai me satisfazer? Eu vou estar querendo sempre mais, sempre mais. Outro dia eu estava assistindo um podcast com uma moça que é influencer, né? Que é blogueira digital e tudo mais. E ela passou por um processo de cirurgia plástica onde teve muitos problemas. E ela falou que antes ela não se incomodava com a aparência dela, mas de tantas pessoas na internet falarem da aparência dela, ela achou que ela tinha que mudar. E Estímulos. nisso ela começou a fazer cirurgia, atrás de cirurgia, e sem pensar o que ele estava fazendo, né? De que ela praticamente pariu o filho, em menos de 2 meses ela já tinha feito uma lipo, tinha colocado silicone, e que essa falta ela nunca sanava. Mas por quê? Porque o que estava faltando ali não era somente do corpo, né? Era sobre a questão dela com ela mesma, como o autoconceito dela, como ela se via, que estava totalmente distorcida da realidade. E aí eu vejo, eu falo disso porque eu trabalho diretamente com mulheres, e são coisas que eu gosto muito de ler sobre feminismo, e entender o comportamento feminino e como a sociedade se coloca em cima disso, dessa cobrança por sempre ter o corpo perfeito, por sempre estar magra, por estar com tudo no lugar. E como você mesmo que trabalha com isso disse, de uma maneira que às vezes não é a maneira que cabe para aquele corpo, para aquela vida. Rina, eu fiz a pesquisa lá sobre autoestima e o que me chamou muita atenção é que até hoje eu tô perplexo com esse dado. Isso é um dado da Instituição Mundial de Cirurgias Plásticas, tá bom? No Brasil, nos últimos 10 anos, a procura por cirurgia plástica entre 13 a 18 anos subiu em mais de 200%. De 13 a 18 anos de idade. O corpo ainda está em formação e o pessoal está fazendo cirurgia plástica. Eu fico eu fico sem saber o que dizer, porque imagina a falta de instrução da família para com o adolescente, a falta de instrução do adolescente para com ele mesmo, e eu digo mais ainda, o tanto de estímulo que ele vê na rede social, em colégio, em outras pessoas, o julgamento, uma culpa que eles criam, que a única solução que eles acham viável é fazer uma cirurgia plástica. É surreal a gente perceber uma situação dessa e não ficar alarmante, entende? É verdade. E eu acho assim, Alex, que o que eu posso dizer sobre isso é que a nossa sociedade está totalmente adoecida. Infelizmente, as pessoas não percebem isso, certo? E não procuram quem tem que procurar para cuidar, para ajudá-las nesse sentido. Justamente por esse estado de viver em negação, de achar que não, é assim, é normal eu estar me sentindo mal, é normal sofrer, a gente tem que sofrer mesmo para poder crescer na vida. Isso, sabe, normalizar o que não pode ser normalizado. E aí todo esse adoecimento gera justamente essas coisas que você está falando. Meninas de 13, 14 anos, isso também acontece com os meninos e com os homens, mas eu falo das mulheres porque eu sei que são a maioria que procura por Sim, sim, cirurgia a plástica, maioria. por emagrecimento, e vem de todas essas questões. De você nem ter se entendido no mundo ainda como pessoa, e você já está querendo totalmente modificar a sua aparência. Eu, ima- Aí eu vou voltar a outro exemplo que eu falei sobre essa questão, que eu me lembrei também. Desculpa ter te colocado. Não, tudo bem, pode De continuar. uma moça que ela é atriz e bem jovem, eu acho que deve ter no máximo 20 anos. E eu lembro que na época, há um ano atrás, ela fez uma cirurgia de lipoaspiração. E quando ela fez, ela foi totalmente criticada, né? E muita gente levanta bandeira a favor dela, a maioria, e outras pessoas mais conscientes dizendo, não, gente, isso não tá certo, essa boca é muito nova, etc. E aí ela veio relatar agora, depois de mais de um ano, sobre tudo que ela aconteceu com ela. E ela dizer que ela não estava bem com ela mesma, que ela fez aquela cirurgia porque ela queria esconder o que ela sentia, de que ela não aceitava que ela era, sendo que ela era linda, parecia uma boneca, certo? Parecia assim, aquelas, aquelas coisas inexistentes, aquela Ex- beleza branca padrão surreal, aquela sabe? padrão, né? Mas muito bonita. É, mas uma mocinha muito bonita, sabe? Que não precisava de nada ali.
E aí ela falou que vinha sofrendo, estava com depressão, e se negava a ir para o psicólogo, e se negava a aceitar, que estava com distorção de imagem, que não gostava do que ela via quando ela se olhava no espelho, e em outras coisas, né? E falou que tudo isso aconteceu porque ela não admitiu e que ela não aceitava o tratamento, que ela não aceitava ir para o psicólogo, não aceitava ia para psicólogo, fazia uma sessão e não levava em consideração nada que era dito dentro da sessão, né? E nem praticava o que era pedido. Aí, para ela, a opção para sanar tudo aquilo era fazer uma cirurgia plástica e olhar para o corpo dela e ver o corpo perfeito. Mas depois disso, ela falou que foi só ladeira abaixo, piorou ainda mais. Então, a gente vê que não é somente a questão externa, tem a questão interna para ser tratada também, né? E eu acredito também que hoje essa questão de viver mais saudável também é importante, mas eu penso que primeiro a gente tem que pensar no que está doendo aqui dentro, para Uhum. depois olhar para o externo, porque senão não adianta de nada. Eu posso ser o melhor nutricionista, o melhor psicólogo do meu lado que trabalha em relação a isso, que não vai adiantar. É, às vezes. Porque assim, a gente pode falar muita coisa, eu não quero me spam muito pra cima, não. Mas assim, se você vê Sim. alguém que é muito fissurado em alguma coisa, pode prestar atenção que tem um vazio ali por trás. Até então, isso é fato. Muitas pessoas que são dentro do mundo fitness, mas mais voltado ao mundo do fisiculturismo, eles sofreram na infância barra adolescência com algum tipo de problema que levava aquilo ali. Ou sofreram bullying no colégio por ser muito magro, por ser muito gordo, ou um término de relacionamento, algum fator estressor levou ele para praticar atividade e ele começou a criar um processo de autoadmiração por essa escultura que ele estava fazendo e acabou potencializando ele, querendo cada vez mais. Então, assim, é algo bem comum de se acontecer nesses extremos. Por isso que, Rina, você tá de parabéns em falar dessa questão de você procurar saber primeiro internamente o que te leva a fazer aquilo. Eu pego muitos pacientes que não sabem o porquê. Às vezes se negam a sair, se negam socialmente a comunhar, com medo de estar errando na dieta de treino, fazendo com que isso possa acabar com o físico da pessoa. E quando você pergunta assim, certo, mas se acabar com o teu físico, o que isso significa? A pessoa, não sei. Eu não sei, eu só não quero que aconteça. Então a pessoa tá tão alheio à própria situação dela que ela tá apegada a uma situação que vai deixar ela bem ou ruim, mas ela não sabe nem o porquê. Então é importantíssimo você ter essa consciência, esse autoconhecimento para poder aplicar no que você faz no dia a dia. Senão o adoecimento é batata. Exatamente. Pois é, a gente poderia ficar falando aqui sobre esse assunto e daí emendar em mais assuntos, É, a né? gente pode depois ainda marcar Mas outro episódio para pra fazer, mas já tá estourando o tempo aqui, acho que vai sim. ser o episódio mais longo desse podcast. Então, vamos parar. Rina, obrigado. Fiquei muito feliz, sério. Eu nem vi o tempo passar, eu vi agora que a gente comentou sobre o tempo. E eu acho que não só eu, como as pessoas que escutaram, vão escutar o podcast, vão gostar bastante, certo? E como eu faço com todos os outros convidados, você tem a porta aberta para voltar até aqui. Se quiser falar sobre algum tema, vamos conversar, vamos trazer. Que quem ganha não é nem eu nem você, não. É as pessoas que estão aqui na audiência desse programa, sempre interagindo com a gente. Certo. Bom, eu que agradeço, também foi muito bom, certo? Foi um prazer falar um pouco sobre do que eu sei, certo? De colocar aqui, expressar a minha visão como psicóloga em relação a essas questões que nós debatemos aqui, sobre o racismo, sobre discriminação, sobre preconceito, e agora no final entrando um pouquinho para essas outras nuances. Mas eu gostei muito, gostei bastante. É sempre bom a gente expressar o que a gente está pensando, a maneira como a gente entende o mundo, e principalmente como psicólogo, de colocar para a sociedade o que é importante de ser falado, tá? E para finalizar minha fala, eu quero dizer que para quem está ouvindo aqui a gente, que estude sobre esses assuntos, certo? Para que a gente possa, pelo menos minimamente, sanar essas lacunas e essas questões tão desproporcionais que existem no nosso país, tá? Foi um prazer. Eu espero que todo mundo que está ouvindo goste do que eu trouxe aqui e estarei aqui de novo. É só me Coisa boa. convidar para falar de mais coisas que
Eu adoro falar, tá? Eu vou deixar aqui, pessoal, tem tanto o meu Instagram como o da Rina lá no YouTube. Pra quem tá no Spotify escutando, o Instagram da Rina é psicóloga, underline, Rina Márcia, tudo junto, certo? E sigam Sim. ela na rede social, porque acho que a pessoa que eu conheço que mais posta coisas boas e com frequência é a Rina, porque eu sou a negação. Obrigada. Isso mesmo, gente. Me sigam, tá? Eu gosto sempre de trazer coisas bem relevantes dentro do que está acontecendo na nossa sociedade e falar do que eu sei para que possa trazer algo de bom para quem está lendo e para quem está vendo também, tá bom? Tá, pois obrigado, Rina, e até a próxima, viu? Você está convidada para o próximo episódio. Tá bom, obrigada.